Araraquara da Paraíba. Um maravilhoso epítome da carne onde se resumem todas as características da espécie. Isso é um trechinho de Jeca Tatu para explicar o pré-modernismo. Ai, meu Deus! Chegamos ao pré-modernismo! Yay! Eu estou tão animada porque isso quer dizer que a gente está muito próximo da semana de 22, do modernismo em si, e que é a minha fase preferida da literatura e que eu vou falar com muito mais ânimo. Olha que eu já falo bem animada, hein? Mas o pré-modernismo, gente, antes de qualquer coisa aqui, ó, não é uma escola literária, ok? Lembrem-se disso. O pré-modernismo é um nome que se dá a uma fase de transição. São autores aí que estão, não sabem muito bem para onde vão, eles são meio modernistas, mas ao mesmo tempo são meio passadinhos, e aí, onde eu tô? Só que, gente, o pré-modernismo cai sim no Enem, cai sim no vestibular, sabe por quê? Porque tem nomes como Monteiro Lobato, Rima Barreto, gente, tem uns nomes muito importantes, Augusto dos Anjos, eles vão falar de todos eles daqui a pouco, então vamos aqui entender o que está acontecendo, né? Essa fase de transição, eles não chegam a ser modernos exatamente. O que está acontecendo? Vamos falar do contexto histórico aqui, né? A gente tá, gente, na Belle Époque, né? Que é o quê? A galera nas Europa ali, na Europa toda, tá fazendo o quê? Tá inventando coisa. E quando eu digo inventando coisa, a gente tá falando do telefone, da lâmpada elétrica, do cinema, do carro movido a motor. Então tá todo mundo com uma fase assim, falando, nossa, a gente top, tá bombando, a gente é muito top, bom aqui, galera. tá top, entendeu? E contrariando essa coisa da Belle Époque, porque assim, essa época, ela começa em 1871 e ela só acaba, gente, na Primeira Guerra, que é em 1914, né? Então ela dura bastante tempo ali da galera achando que tá, ó, por cima da carne seca, tá? E além disso, a gente também tem a República Café com Leite, que é aquela república que fica intercalando no poder da presidência, né, as indicações de São Paulo, representando o café, e Minas Gerais, né, representando o leite. Tá bem nessa época aí. O que tá acontecendo? A galera que tá aqui no Brasil, que já é brasileira pra caramba, tá aqui olhando e falando assim, meu, a gente não tá numa época boa, não. Tem as coisinhas aí que a gente precisa conversar. Não tá certo isso aí, o Brasil não está sendo observado. Vamos pensar nisso aí? E aí o que eles começam a fazer? Eles começam a trazer para a literatura os marginalizados. Eles começam a trazer para os livros uma galera que não estava na literatura, sabe? Uma galera que não aparecia antes, que estava à margem da sociedade. Por quê? Porque eles querem mostrar o Brasilzão ali. E o que eles trazem com eles? O regionalismo. Porque eles falam, vamos mostrar aqui o que está acontecendo nas regiões. Vocês vão ver muito isso nos autores pré-modernistas, tá bom? Mas a maioria desses autores escreve numa gramática velha. Eles são modernistas na literatura, só que na gramática, no jeito de falar, é uma maneira mais antiga, tá? Com exceção aí de um deles que a gente já vai falar logo. Tudo bem? Então é bom que a gente compreenda isso. Vocês viram com o trechinho que eu abri, um trecho de um livro do Monteiro Lobato, que é o Jeca Tatu, na verdade não é o livro, né? Isso saiu no Urupês, que é de fato o livro dele. Vocês viram a linguagem, né, gente? Não é uma das linguagens mais fáceis, não. Mas eles são modernistas porque eles... pré-modernistas, né? Porque eles querem mostrar uma realidade regional. Por quê? Porque para eles a arte tem que ter uma função de crítica social. Tem que ter uma função de denúncia. Eles estão aqui para denunciar e para propor coisas, sabe? Mas eles ainda têm umas pegadas do realismo, eles ainda têm umas pegadinhas ali do naturalismo. Tanto é que o primeiro escritor aqui que eu vou citar, né, do pré-modernismo, é basicamente um cara, gente, muito incrível, que é o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, gente, ele criou Os Sertões, né, um livro Os Sertões. O cara era jornalista e aí ele foi convidado ali pelo Estadão, né, o Estado de São Paulo, que tinha acabado ali de surgir, um jornal bem clássico, né, que até hoje a gente conhece. E ele foi convidado para ir lá ver a Revolta dos Canudos que estava acontecendo. E aí ele ia fazer uma série de matérias sobre a Revolta dos Canudos, só que ele se deu conta que era pouco, sabe? Não dava para falar aqui dessa revolta, que foi uma parada pesada, só em 12 matérias. Então o que ele fez? Ele começou a fazer um livro sobre isso.
E o que ele pegou para explicar esse livro? Como toda literatura tem uma função de crítica social e uma pegada de realismo, né? O que acontece? Ele usou o determinismo para fazer o livro dele. Vocês lembram do determinismo? Falei do determinismo lá no naturalismo, que nossa amiga Luísa Azevedo também usa muito determinismo lá no Curtiço, né, no livro dele. E o Euclides também faz isso com os sertões, mas ele faz assim, gente, escrachadamente. Tanto é, gente, que ele divide o livro dele em 3 partes, que são as 3 partes do determinismo. Vocês lembram o que é determinismo? O homem é um produto do meio em que vive, da raça e do momento histórico. Então, olha o que ele faz, né? A primeira parte dos sertões, ele fala sobre o Nordeste, ou seja, ele mostra o meio em que aquilo está acontecendo, certo? A segunda parte do livro, ele apresenta o personagem principal, ou seja, ele está falando da raça, está falando quem é ali o personagem. E na terceira e última parte do livro, ele conta sobre a revolta, ele conta como que ela começou, o que está acontecendo. E aí é o que? Um momento histórico. Olha como o cara pegou aqui uma coisinha, uma teoria científica, para usar uma literatura e para fazer uma arte de denúncia, de crítica social, para protestar mesmo, porque né, a revolta dos Canudos foi muito pesada, muita gente morreu. Então, esse cara é o Euclides, que é um dos principais nomes aí do pré-modernismo. Lembrando aqui, gente, que não é uma escola literária, ok? É só uma fase ali de transição. Os autores estavam ali meio em dúvida do que eles faziam da vida. E aí nós temos, além do Euclides, um cara muito gente boa. Não, a professora não o conheceu pessoalmente, mas me parece ser um cara muito gente boa. O Lima Barreto, gente, ele é o único escritor, né, dessa fase de transição, que a gramática dele não é tão velha. Ele é até apontado por alguns críticos como um cara preguiçoso, sabe? Que não liga muito pra gramática, justamente porque ele não bota ali a gramática que a galera tava acostumado, né? Mas a gente entende, Lima, a gente tá aqui do seu ladinho, hoje em dia, fazer o quê, né? Que isso demorou um pouquinho pra vigorar, né? Mas assim, ele tinha essa gramática que era mais tranquila. E o que acontece, gente? O Lima Barreto, ele não acredita no conformismo. Diferente do Euclides, que fala assim, olha, o homem é um produto do meio, da raça e do momento histórico. Então assim, ele não vai mudar. O homem não tem livre e espontânea vontade, sabe? Ele não vai mudar, ele vai ser sempre um produto de algo. Para o Lima Barreto, não. Não tem conformismo. Pro Lima Barreto, o homem consegue mudar assim se ele quiser. E ele traz um livrinho que chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Que é maravilhoso esse livro, gente. É um livro engraçadíssimo. E assim, de todos os livros, eu queria que vocês lessem todos, mas este é um livro que eu gostaria que vocês lessem logo de cara, assim, porque é um livro muito divertido de se ler, ele é mais leve do que os outros livros, né, que fazem parte desse movimento, que fazem parte dessa transição aí. E basicamente o Policarpo Quaresma é um cara nacionalista até as últimas. Ele é, antes de tudo, brasileiro. Ele é apresentado assim, sabe? E é muito engraçado, porque ele defende um Brasil das antigas, né, o personagem. Um Brasil das antigas, que a gente tem que falar tudo tupi. Inclusive, quando ele vai apresentar essa proposta meio que pro governo, assim, pra falar, gente, a gente tem que falar tupi aqui, porque a gente é brasileiro. Essa língua aqui que a gente tá falando não é nossa. Nossa língua mesmo é tupi, né? Só que ele explica em tupi, ninguém entende ele, sabe? Porque ele tá falando em tupi. E aí, coitado, né? E ele tem umas visões, umas ideias horríveis, umas coisas assim, e ele tem um triste fim, né? Que sempre que eu leio eu fico meio chateada, porque spoiler é complicado, né? E todo mundo sempre conta o fim ali do Policarpo. Eu entendo que para meios educacionais faz parte, né? É importante que vocês saibam, mas assim, tentem ler esse livrinho, que eu não vou contar que spoiler não vou falar qual que é o triste fim do Policarpo Quaresma, mas vale a pena a leitura. E aí a gente tem quem? Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. O que acontece, gente? Ele não tinha escrito ainda, tá? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro é um dos nomes mais importantes da nossa literatura, porque ele não tá só no pré-modernismo, gente. O Monteiro Lobato, ele tá transitando ali por uma galera no modernismo inteiro, em todas as fases, sabe? Assim, e ele é um pouco contraditório, ele é modernista
Ele é um tanto quanto modernista nas ideias políticas dele, mas ele não é tão modernista assim na literatura. Ele gosta da gramática velha. Vocês vão saber dele mais um pouco sobre ele na semana 22, que ele faz um textão, uma matéria contra a Anita Malfatti, acaba com a vida dessa mulher. Eu vou falar depois dele, mas assim, ele tem essa coisa, né? Ele tinha muito poder na época, ele era realmente um cara muito importante para a sociedade. Ele foi amigo de grandes nomes da literatura e ele por si só também foi um grande nome, tá? Na literatura, no jornalismo também, porque ele, enfim, né, fazia matérias para grandes jornais. Até aqui, ó, deu uma gaguejada. E o que acontece, gente? O Monteiro, na literatura adulta dele, né, que faz parte ali do pré-modernismo, ele cria um livro que chama Urupês e aí ele apresenta o Jeca Tatu. E o Jeca Tatu, gente, é o personagem mais caricato, né, que podia ter, e assim, que representa uma região, mas principalmente que representa o brasileiro, que é um personagem mega, que assim, tem um conformismo com o meio. Tanto é que o Jeca Tatu, ele tem uma doença e ele só sabe que ele tem essa doença muito tempo depois, assim, o cara é amarelo, né? Eu não sei se vocês já viram alguma adaptação de Jeca Tatu, alguém interpretando o Jeca Tatu, mas sempre colocam ele amarelo, né? Pintam ele de amarelo, porque ele tem a doença. E aí o que acontece? O Jeca Tatu, ele é tão, sabe, ele não... É tão desligado com essas coisas, porque ele realmente assim, eu tô aqui vivendo minha vida e tô com, sabe, eu tenho um conformismo aqui com o meu meio, que, olha que brisado, olha que louco, né? O que acontece? Ele mostra que, por exemplo, ele não vai arrumar a casa dele, porque uma casa dura 10 anos, só faltam 9. Então, pra que vai arrumar, na verdade? Tem até uma cena muito engraçada, né? do Jeca Tatu, que ele tá caindo algumas coisas, eu não lembro exatamente o que tá caindo, e ele bota uma santa, assim, e aí ele fala, não vai cair mais, porque todo mundo vai ter medo da santa, é melhor botar a santa aí, que aí a santa vai proteger, porque, né, pra que eu vou arrumar? Tem uma cena do banquinho, que o banquinho tem três pernas, né? E aí ele fala assim, bom, o banquinho tem 3 pernas, tá dando equilíbrio aqui. Se eu tiver que colocar uma 4ª perna, eu vou ter que mudar minha casa. Então pra quê? Deixa as 3 pernas aí mesmo, sabe? Tudo pra ele é assim. Então a gente tem esse personagem que é muito caricato e que representa o brasileiro, sabe? Que tá em conformidade ali com o meio e que não quer mudar. E tem uma denúncia, tem uma crítica social aí também. O Monteiro tem esse trabalho. E Jeca Tatu é uma obra, né? O Urupês em si é uma obra muito importante pra literatura. E é muito legal também se vocês pudessem ler. E por último, mas não menos importante, nós temos o senhor sombrio Augusto dos Anjos. Gente, Augusto dos Anjos é um cara quase parnasiano, né? Um cara que tá fazendo poesia nessa época. E ele tem, assim, só que ele é sombrio. Ele gosta da morte, assim, né? Porque pra ele, o ser humano, o homenzinho, não tem chance. Não tem chance. O ser humanozinho ali que tá ali, vai tudo morrer, os vermes vão tudo comer. E já era, sabe? Ele tem aquela poesia que claramente não vou lembrar de cor, mas ele fala, vês, ninguém veio ao seu fúnebre enterro e não sei o quê, porque ele é angustiante, né? Ele sempre fala dos vermes que comem o corpo, da carne, da putrefação. Olha que palavra, né? Eu gosto dessa palavra, putrefação. E é esse pessimismo, é com este pessimismo que nós acabamos o pré-modernismo. Facinho, né? Porque justamente foi essa fase de transição aí, mas é muito importante por conta desses autores incríveis que valem a pena, todos valem, né? Mas esses aí tem uns livros que são mais próximos aqui à nossa realidade, eles têm uma linguagem, né? Por mais que eles ainda gostem da gramática velha, com exceção do Lima Barreto, eu acho que tá mais próximo ali do que a gente compreende, que a gente entende melhor, né? É muito complicado quando a gente fala da literatura clássica, né? Quando a gente começa a ler e já começa na literatura clássica, é um pouco dificinho. Até quando a gente fala de Machado, né? Machado, José de Alencar, a gente fala desses escritores aí que não são apresentados na escola, né? E
e é meio difícil. Eu acho que tinha que começar com os modernistas pra gente conseguir, sabe, se localizar aqui na literatura, aí depois vai lá pro resto, né? Que não é resto, mas não tô dizendo que é menor, hein? Só, tipo, depois ir pra galera que fala ali mais, um pouquinho mais difícil do que a gente tá acostumado no nosso dia a dia. Então a próxima aula é semana 22 e a gente se vê, tá? Logo, logo. Um beijo e para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Não se esqueçam que a gente resolve exercício junto. Eu tinha que ter falado isso no começo do vídeo, mas vamos aqui, para aqui, eu vou deixar no card, que eu nunca sei de que lado que é, vou deixar aqui no link da descrição, ok? E não se esqueça de comentar se você gostou dessa aula, se você já leu algum desses livros e, claro, se inscrever no canal. Poxa vida, eu nunca te pedi nada, mentira, todo vídeo eu peço alguma coisa. Até a próxima aula, tchau!